Olá, pessoal. Nós ouvimos falar recentemente e estamos ouvindo falar muito sobre o ChatGPT. O ChatGPT responde uma série de perguntas, mas ele não é capaz de responder a tudo e as pessoas estão exagerando nas perguntas. Mas se você perguntar a ele quantos anos você vai viver ou qualquer coisa desse tipo, provavelmente ele não vai responder. Existem perguntas que ele vai responder até mesmo incorretamente. Então, cuidado. Agora, você gostaria de saber como é que funciona ou como é que a gente poderia programar, fazer um programinha que gerasse texto de forma semelhante ao ChatGPT? Se você ficou curioso de ver como é que isso funciona, então segue aqui a gente que nós vamos mostrar agora. Então, para começar tudo aqui, nós vamos no nosso aqui Jupyter Notebook e vamos começar com a base. Vamos importar aqui nas bibliotecas do Python para a gente poder trabalhar, como sempre. Agora, de onde é que vem as respostas dele? Então, as respostas vêm sem mistério nenhum de outros textos. Então, os outros textos, ou seja, os textos que estão na internet, que são bilhões de textos, né, é que vão servir de base para o treinamento do motorzinho da máquina, do software, do algoritmo, que vai gerar os novos textos. Então eu peguei aqui um texto publicado no dia 25 de fevereiro, agora, pelo site Poder 360. Eu peguei um assunto específico, que é o desmatamento, que é um assunto que está, digamos, em alta no momento. Então eu peguei aqui um primeiro texto, e vamos pegar aqui mais textos, colocar aqui, e vamos usar esses textos para gerar uma base sobre a qual a gente vai gerar os novos textos. Então, seja o texto 1 aqui, ó. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou em fevereiro um recorde de desmatamento na Amazônia Legal desde o início da série histórica de 2015. Em 2 semanas do mês já foram desmatados quase 209 km² de floresta. A taxa é vista como alta ao considerar que em fevereiro ainda não acabou, e o balanço final do mês só deve ser divulgado na próxima sexta-feira. Então esse aqui é o nosso primeiro texto. Guardamos ele aqui. Mas isso não é suficiente, é muito pouco. Vamos pegar mais um texto aqui. Vamos pegar aqui um texto 2, publicado pela Folha de São Paulo, também do mesmo assunto. No Maranhão, governado por Flávio Dino entre 2015 e 2022, o desmatamento do Cerrado atingiu 2.834 km². No ano passado, quase 5 vezes a área da capital São Luís, segundo dados do PRODES, formulados a partir da imagem de satélite do INPE. O cálculo leva em conta o intervalo entre agosto do ano anterior, 2021, e julho do ano corrente. Dino é o ministro da Justiça e Segurança Pública desde 1º de janeiro de 2023. Então nós já temos aqui um segundo texto sobre desmatamento. Agora vamos pegar mais um aqui. Esse texto aqui foi publicado na Folha de São Paulo. Esse aqui, vamos ver onde é que vai ser publicado. Diário do Poder 360, um site pela internet. Então vamos, texto 3. Dados do INPE revelam que a Amazônia teve 125 mil km² desmatados nos 8 anos do governo Lula, governo anterior. O recorde foi em 2004, quando o INPE registrou que apenas um ano de desmatamento de 27,7 mil km². Revelado no estado de Alagoas, sem que tenham sido ouvidos protestos de ONG ou líderes europeus. O Instituto Amazon diz que nos últimos 12 meses foram desmatados 5 mil km², 66% a menos que a média anual do governo Lula. Esse aqui já é um texto mais antigo, esses dois são textos bem atuais. Então vamos... Pronto. Então nós temos aqui um conjunto de textos que vai servir como base para o nosso trabalho. Daí vamos pegar esses textos, essas variáveis, textos, vamos concatená-la tudo num grande texto aqui. Então o texto que eu vou usar aqui, que é o meu dataset, o meu conjunto de informações, vai ser a composição dos 3 textos aqui. Bom, agora vamos ver como é que a gente faria isso, né? Então vamos extrair as palavras desse texto, todas as palavras, e vamos selecionar um vocabulário desse texto. Então vamos pegar aqui.
as palavras. Eu vou pegar esse texto aqui, quebrá-lo em todas as palavras que o compõem, pegar elas passar todas as letras para minúsculos e vou guardar nessa variável palavras. Depois eu vou pegar dessa mesma lista de palavras, eu vou selecionar apenas, através de um set, apenas uma vez cada palavra. Então eu vou criar um vocabulário, quer dizer, uma diferença entre as palavras que estão nos textos e o vocabulário é que as vocabulários são essas palavras sem repetição, não haverá repetição. Então vamos fazer isso aqui rapidamente. Então nós temos aqui um conjunto de palavras, pai, o imp, tal, todas as palavras que foram usadas no texto, e elas separadas que formam o vocabulário. Mesma coisa, sem repetição. Ok? Só para mostrar e vamos em frente. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e criar algumas funções que são necessárias para o trabalho de processamento que a gente vai fazer. A primeira função, muito simples aqui, que eu vou criar, é para pegar o índice da palavra no vocabulário. Então eu vou criar a posição dela no vocabulário. Então eu vou pegar aqui, vou pegar uma palavra qualquer e vou retornar o índice dessa palavra no vocabulário, nessa matriz aqui. Para eu saber onde é que está essa variável sem problema. Uma outra função que eu vou criar aqui é uma função aqui que eu chamei de pegar a palavra, dado o índice. Então, se essa aqui ela dá a palavra e retorna o índice, essa aqui ela pega o índice e retorna qual é a palavra que está lá. Então, também vai ser uma função muito simples. São duas funçõezinhas auxiliares que vão me ajudar a trabalhar. Agora o que eu vou fazer é muito interessante. Eu vou calcular o seguinte. Dado uma palavra, analisando diversos textos, qual é a palavra mais provável que segue essa? Então veja bem, se eu tenho a palavra desmatamento, então qual é a palavra que segue essa? Seria a palavra da Amazônia ou Amazônia? Seria governo? Seria ONG? Seria... qual seria a palavra? Agora, como é que a gente faz isso? A gente pega o texto inteiro e verifica sempre que a ocorrência dessa palavra, a ocorrência de N outras palavras. E a gente calcula a quantidade de palavras que essas N outras aconteceram, e daí, dividindo pelo total, temos a probabilidade. Então, podemos calcular, usando o vocabulário, a probabilidade de qualquer palavra ser seguida por qualquer outra palavra. Então, isso nos forma uma matriz de probabilidade. Como é que eu faço isso? Eu já fiz a funçãozinha aqui rapidinho. Então, eu vou gerar uma matriz de probabilidades a partir do vocabulário. Então, o que essa função está fazendo aqui? Essa função ela vai calcular o tamanho da matriz, é o tamanho do vocabulário, então vai ser o vocabulário na linha e na coluna, a mesma palavra contra todas as outras, cada palavra contra todas as outras. Nós vamos preencher ela, aqui na primeira linha calculamos o tamanho dela, aqui vamos preencher ela com zeros. Então vamos preencher ela com zeros, e vamos fazer um laço sobre as palavras, sobre a lista de palavras. Então, nessa lista de palavras, nós vamos pegar que vai ser a palavra anterior, vamos pegar a posterior, que vai ser 1 mais 1, e a seguir nós vamos pegar os índices da anterior e da posterior, calculando por aquela palavrinha o índice das palavras, e vamos atualizar a matriz de probabilidade usando os índices da anterior e da posterior. Basta que a gente some de 1 cada vez que a gente encontra essa relação entre anterior e posterior. Então eu pego a primeira palavra, pego a posterior, sempre que eu encontrar essa relação, na matriz entre anterior e posterior, eu vou aumentar de 1. Nesse caso, a gente não vai precisar nem no final dividir pelo total para poder ter a probabilidade. A gente basta usar o valor absoluto, porque todo mundo que eu vou usar nessa matriz vai ser, no final das contas, deveria ser dividido pelo total para encontrar a probabilidade. Então, a gente pode usar o valor absoluto no lugar da probabilidade, sem menor problema. Então, eu vou simplesmente criar a minha função que gera a matriz de probabilidades, e vou gerar a minha matriz M. Então aqui no meu M, então ele vai imprimir aqui que está gerando os dados. E o que é essa minha matriz M? Vamos só dar uma olhadinha nela aqui. Como tem muita
O vocabulário é muito grande, né? Tem muitas palavras que não se repetem, então a matriz realmente tem muitos zeros. Mas ela vai ter uns também e outros números maiores à medida que você for deslocando. Aqui é apenas um pedacinho da matriz para visualizar. Então aqui a gente encontrou um aqui, mas a grande parte da matriz realmente é de zeros, porque o nosso texto é pequeno e essas palavras não se repetem muito. Mas o importante é que a gente entenda. Então o que é essa matriz? Essa matriz ela está dizendo que as palavras de Pedro para João acontecem 20 vezes. As palavras de João para Maria acontecem 30 vezes. As palavras de José para Pedro acontecem 40 vezes. Então ela conta quantas vezes uma palavra segue outra palavra. Bom, agora a gente calcula qual vai ser a próxima palavra. Dado uma palavra, qual será a palavra posterior? Então eu fiz essa função aqui, simples. Ela recebe uma palavra, calcula o índice dela, vai na matriz e encontra o argumento máximo, ou seja, a maior vezes, a palavra que mais se repete depois dessa. Ela pesquisa na própria matriz. Então ela volta com essa função aqui do NumPy chamada argmax. Então ela vai procurar nos índices qual é o número maior e vai dizer, olha, essa palavra aqui retorna, está mais vezes seguindo a palavra anterior. Esse é o modo de fazer aqui, mas os pesquisadores do ChatGPT descobriram que não era a maior, mas a próxima da maior, que era a mais usada. Então aqui essa função aqui admite ajustes para você encontrar qual é que vai dar mais certo, né? Qual que dará mais certo? Será a que mais se usa, né? Ou a mais próxima? Então, é um problema de projeto aqui, do seu gerador de textos. Vamos deixar essa função aqui pronta e vamos agora gerar o texto, fazer a função que gera o texto. Então nós temos aqui a função que gera o texto, ela recebe o assunto. Então eu vou dar para ela que é o assunto, quer dizer, para uma palavra na realidade, né? E vou receber também o tamanho do texto. Qual é o tamanho que eu quero gerar? Eu quero gerar um texto com 10 palavras. Então, dado o assunto e o tamanho, eu vou fazer um laço em tamanho, e vou gerar as palavras em sequência. Então a próxima palavra serve de base para gerar a seguinte, a seguinte, a seguinte, a seguinte, até gerar um tamanho fixo de palavras. Então, tá aqui. Então aqui nós temos nosso primeiro gerador de texto. E vamos ver se isso aqui leva a algum lugar, né? Isso aqui está muito simplório. Será que isso vai gerar alguma coisa? Então vamos gerar aqui um texto, começando pela palavra imp, e vamos ver o tamanho 20 aqui. Olha só, ele gerou 20 palavras, começando pelo imp. Então ele começa aqui. O imp, na realidade, o imp deveria aparecer aqui, mas aqui o sistema já gera as 20 próximas, então eu não coloquei aqui o imp. Mas seria como se, aqui leia-se imp registrou, mas vamos melhorar isso aqui. Vamos print, vamos botar aqui imp mais, vou botar um espaço aqui, mas pronto. Tá aqui, vamos botar desse jeito aqui. Aliás, é melhor assim, tá? Pronto, porque assim fica melhor. Então vamos fazer assim. Pronto, olha como ficou lá. O INPE registrou em 2004, quando o cálculo leva em 2004, quando o cálculo leva em 2004, pronto. Ele ficou meio estranho, meio repetindo, né? Não ficou muito legal, mas lembre-se, qual é a regra que nós estamos usando? 20 palavras mais prováveis que cerca a palavra INPE, né? Agora vamos ver aqui, vamos tentar de novo aqui. Tentar com desmatamento aqui. Olha aqui, então ele já gerou palavras que fazem mais sentido. Desmatamento de 2023. Poderíamos ter feito aquela. Tá aqui de novo. Desmatamento de dados anterior, 2021, 2022, cálculo leva em 2004, pá, pá, pá. Então imagine que tivesse mais texto seguindo aqui, podia de repente fazer alguma coisa que faz sentido, né? Agora vamos ver gerar com Lula, né? Vamos ver aqui, gerando com Lula.
Lula, 12 meses, foram desmatados 5.000 km² em 2023, dados do anterior 2021 e 2022, o cálculo leva em 2004, quando o cálculo leva em 2004. Aí pronto, entrou no loop aqui de repetição. Quais são os pontos aí? O primeiro ponto é que nós temos muito pouco texto, então esses cálculos aí foram feitos apenas em 3 textos, que não dava significação nenhuma. Então, imagine que você tenha 10 milhões de textos, aí você vai ter muitas escolhas para a próxima palavra. Segundo, esse gerador de texto aí, ele não levou em consideração todo o contexto até a palavra atual. Então ele levou em consideração apenas uma palavra. Ele está gerando as próximas palavras a partir de uma palavra. Então isso aí é incompleto em relação ao que se espera, por exemplo, de um ChatGPT. Mas já nos dá uma ideia inicial de como é que seria o chat. Então, para continuar nessa ideia, a gente vai colocar isso aí no próximo vídeo, continuando essa ideia. Falou? Então, nos siga aí no próximo, para a gente ver como é que a gente pode melhorar isso aí. Falou?